Mais uma vez, acolho os que estão aqui no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha da sua casa e tantas outras pessoas que irão assistir a esta pregação depois que ela já foi feita. A todos eu convido para um pequeno momento de oração para entregarmos ao Senhor a palavra desta noite e pedir que o nosso coração seja essa terra boa, fofa, capaz de acolher a palavra e que ela possa mudar a nossa vida e frutificar no nosso coração. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos e refletirmos a Tua palavra. Senhor, é verdade que conforme repetimos, a esperança é a última que morre. E o que fazer, Senhor, quando a nossa última esperança nos é tirada? O que fazer, Senhor, quando nos vemos num beco sem saída, onde os nossos problemas parecem não ter solução? Dai-nos o Teu Espírito para que possa iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, para que possamos beber da Tua palavra e sairmos bem melhores do que aqui chegamos. Fala-nos ao coração, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto e leva-nos para águas mais profundas, porque é lá que o milagre acontece. Nós os louvamos, exaltamos e bendizemos. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Louvores e glórias a Ti. Meus caros irmãos e irmãs, o que fazer quando morre a nossa última esperança? E tudo aquilo que eu quero partilhar com você esta noite, nesse momento da palavra, está em Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. É um evangelho pequenino, mas que nos traz lições valiosas, que aconteceu com uma mulher e que pode acontecer também com cada um de nós. O texto diz o seguinte: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era um filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Resumindo, o que o texto nos traz? A ressurreição de um jovem que tinha falecido. Este é o primeiro milagre de 3 que Jesus ressuscita. Ele vai ressuscitar depois a filha de Jairo e depois Lázaro. Jesus mostrando que ele tem poder também sobre a morte. Nós falamos, a esperança é a última que morre. Vamos repetir?
A esperança é a última que morre. Mas nós temos que tomar cuidado com o de repente. O que é o de repente? É o que ninguém está esperando. Tal coisa aconteceu de repente. Sem ninguém esperar, aconteceu tal coisa. É por isso que a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no outro homem. Bendito o homem que confia no Senhor, que deposita no Senhor a sua esperança. Que quando esse de repente chegar, e ele vai chegar para mim, e ele vai chegar para você, nós devemos estar preparados como? Numa amizade profunda com o autor da vida. Quando eu era seminarista, na nossa casa de formação em Belo Horizonte, que é a teologia, hoje não tem mais, mas tinha uma videira, pé de uva. E nós seminaristas é que tínhamos que cuidar. E a gente não sabia cuidar disso. Então sempre alguém que sabia ia e podava aquele pé. Nós, como não entendíamos e eu não sei cuidar disso, eu ficava bobo de ver. Na primavera, chegando o verão, muitas folhas, muitas uvas. Depois, quando estava chegando ali o outono, ele ia e podava aquele pé todo. Mas podava tudo. Eu não sei se você já visitou, eu tive a oportunidade de visitar algumas vinhas na região da Aurélia, na Itália. Não sei se você já visitou alguma também aqui no Brasil, ou lá na sua casa. Fica tudo um galho seco. Lá, nessa região onde produz muito vinho, na Aurélia, essa região italiana, são morros e morros, você não vê nada, só aqueles negocinhos assim, ó. Fala assim, mas isso aí é o quê? Falou, não, é porque foram podadas. Parece que não tem vida, é um galinho seco, um galinho assim, ó. Tem nada. Impressionante. Quando passa o inverno, você vê um broto, aí aparece 2 brotos, aparece uma folhinha, outra folhinha, e vai saindo. Aquilo que a gente não esperava acontece. Aquele galho, ele não está morto, ele estava hibernando. Depois vem as uvas e de lá toda a fartura. Assim, meus irmãos, acontece comigo e com você quando a esperança morre. Quando nós perdemos algo ou alguém que era muito importante para nós, parece que nós morremos. Parece que nós estamos secos. Esta é a sensação de uma pessoa que está vivendo luto, que perdeu um ente querido, e é normal essa sensação. Alguém que tinha um sonho de se aposentar numa empresa, de repente a pessoa é mandada embora. Você que estava namorando alguém e achou que era esta pessoa, de repente essa pessoa vai embora. N situações nos transformam nessa videira seca, esse pauzinho seco que parece que não tem vida. Mas nós precisamos esperar em 2 situações: dar tempo ao tempo e colocar este tempo no tempo de Deus. Repito, dar tempo ao tempo e colocar este tempo no tempo de Deus. Qual é o dar tempo ao tempo? É o tempo cronológico, é o cronos, horas, dias, semanas, meses. O tempo kairótico é o tempo de Deus. Então nós devemos pegar este tempo e colocá-lo no tempo de Deus. A viúva de Naim, eu lembro quando eu era seminarista, a gente dá curso de Bíblia nas paróquias, né? Não vou contar onde não. Aí numa paróquia que eu fui dar curso de Bíblia, e o tema era o Evangelho de Lucas, então eram várias aulas, alguém falou assim: ô padre, se fala, padre era seminarista na época, né? Se fala muito dessa viúva aí, mas quem é esse tal de Naim? Que só fala da viúva e não fala do cara. Eu falei, não, meu filho, viúva de Naim não é o marido dela, a cidade dela se chamava Naim. Naim não é o marido dela, não. Parece que a viúva de Naim, que o Naim morreu, ela ficou viúva. Não, Naim era uma cidade.
né? Era uma pequena região da Galileia. Naim significa charmosa, graciosa. E este vilarejo, uma cidade pequenininha, ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum. A Bíblia não diz o nome da mulher, não diz o nome do marido falecido da mulher, não diz o nome do filho da mulher. Por quê? Porque quanto à Bíblia não diz nome, é o meu nome, é o teu nome. Então nós muitas vezes estamos vivendo como esta viúva, uma viúva que perde o filho, perdeu e perdeu. Uma pessoa que vai tendo muitas perdas na vida, se ela não coloca estas perdas no coração de Deus, eu não estou falando que é simples, nem fácil e nem rápido, mas as perdas sem Deus acabam com a nossa vida, acabam com o nosso sentido de viver, acabam com a nossa alegria. Há pessoas que já não têm brilho no olhar, há pessoas que você olha para o rosto dela, é um sofrimento eterno. A pessoa teve uma vida muito difícil, uma vida de dor, uma vida da morte, da esperança, mas ela não conseguiu colocar este tempo no tempo de Deus, colocar as suas dores nas dores de Deus. É por isso que os grandes santos, e entre eles Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai insistir na meditação sobre a morte. As pessoas não pensam mais na morte, na meditação sobre a morte, e ter em casa um crucifixo, um crucifixo maior, um crucifixo onde nos momentos da sua dor você possa olhar as dores de Cristo, unir as dores dele às nossas dores. Os santos faziam isso. Hoje nós vivemos uma época que a dor, ela é vista sempre como negativa. E nós não aprendemos com a dor, nós não melhoramos com a dor, nós não crescemos com a dor, nós não dialogamos com a dor. Tanto é que há pessoas que já têm comprimido de remédio para dor de cabeça, e ela fala: olha, me dá um copo d'água, eu vou tomar um remédio, é minha cabeça. Está doendo? Não, não está doendo não. Eu estou sentindo que ela está querendo doer. Quer dizer, qualquer sinal de dor, remédio. Só que não há remédio para as dores de repente. O de repente, não há remédio. Nem para antes, porque é de repente, nem na hora, porque é muito rápido, e depois só esse remédio, colocar este tempo no tempo de Deus. Toda mulher hebreia, ela tinha um sonho, não era só essa mulher do evangelho, qualquer mulher hebreia, ela tem um sonho nesta época. Qual é o sonho da mulher? Você pode perguntar para qualquer mulher: qual é o teu sonho? Ela ia responder: casar e ter filho, um filho homem, o primogênito, para que ele fosse a continuação da estirpe, da descendência do meu marido, para que ele possa herdar os bens da nossa família. Então qual era o sonho da mulher? O marido e filhos, e de preferência que o primeiro fosse um homem. A mulher de Naim, esta que nós escutamos, ela realizou o seu sonho. Era uma mulher realizada. Ela tinha casado e ela tinha um filho homem. Para ela estava bom. Se ela casou, porque na sociedade judaica desta época, a valorização da família patriarcal. Então ela se casava e tinha filhos, e por isso que famílias tinham muitos filhos. Quanto mais filhos, maior a bênção. E há histórias de mulheres que tiveram 4, 5, 8 meninas, e elas foram tendo filhos até vir um menino, e muitas casas ainda não viam um menino. E qual é o problema de não ter homem na família? Porque nessa sociedade judaica, mulher não é herdeira,
herdeira é o filho. Se ela não tem filho, se o marido dela morre, ela perde os bens. Por isso que Jesus, nos seus conselhos evangélicos, ele vai dizer: cuidai bem dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Pobre, coitadinho, porque não tem nada. Os órfãos não têm papai e mamãe, e as viúvas estão sem nada. O marido morreu hoje, se não tem filho, ela é colocada para fora no outro dia. A família do marido pegava tudo. Então aqui tem um problema, porque a mulher que estava realizada, aconteceu algo inesperado, que ela perdeu o marido. Por isso ela era viúva. Mas a dor de perder o marido foi amenizada com uma última esperança. Qual era a última esperança dessa mulher? O filho. Porque aquele filho poderia crescer, poderia ser um homem de bem, poderia trabalhar, ele poderia e já tinha herdado os bens do seu pai. Então a mulher via naquele filho toda a esperança perdida com a morte do marido. Para ela era a última esperança. Então ela tinha sonhos com aquele rapaz. Mas aí acontece o que eu estou falando para vocês, o tal do de repente. Estava vindo agora de Itaúna aqui para Divinópolis, passando num posto ali, depois daquela retona, antes ali daquele milhão, teve um acidente. Graças a Deus, pelo visto, ninguém machucou. É um carro melhor. Ele parece, não sei, são duas moças, parece que ela perdeu o controle da direção e o carro saiu da estrada, pulou daquela vala e entrou no mato assim. Estava ela fora do carro, com a mão na cabeça, uma outra lá meio desesperada. Não sei o que aconteceu ali não. Sei que a mulher perdeu o controle, o carro saiu da estrada. Pergunte a ela, 5 segundos antes, qual era a meta dela. Eu não sei aonde ela estava indo, mas aquela estrada, ela vai passar aqui em Divinópolis. Ela estava indo para cá, outra cidade depois daqui. O que aconteceu com ela, o que a gente fala? É o de repente. Ela está lá desesperada, eu vi pelo rosto dela, uma amiga dela também sentada assim, já tinha alguns policiais já passando os carros, e se alguém perguntar para ela o que aconteceu, a resposta é que todo mundo que tem acidente fala: olha, a gente nem viu direito, foi tão rápido, quando a gente viu, já tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Ah, não sei não, de repente, eu perdi o controle. Ela perdeu o controle do volante. Tem gente que perde o controle da vida, tem gente que perde o controle do casamento, gente que perde o controle da família, gente que perde o controle da vida financeira, tem gente que perde o controle da saúde, gente que perde o controle da vida espiritual. E esse de repente acontece. Na vida desta mulher aconteceu de repente. Ela que colocava no filho toda a esperança, de repente, e a Bíblia não fala o que aconteceu, o rapaz também morre. E minha pergunta é: esse rapaz para ela era o quê? A última esperança. Se é verdade que a última esperança que morre, a dela morreu. A dela morreu. E agora, o que seria da mulher? Sem marido, sem filhos. Certamente ela chorava no enterro por 2 coisas. Ela chorava pelo filho que perdeu e pelo futuro que a esperava. Ela sabia que o futuro dela não seria um futuro cômodo, um futuro fácil. Se ela não tivesse um parente ou um amigo que a levasse para sua casa, ela viveria como mendiga dali para frente. Então veja a cabeça daquela mulher, preocupada no sepultamento do filho e preocupada com a sua própria vida. É o tal do de repente. Aconteceu com quem morava em Naim, aconteceu com quem mora em Itaúna,
acontece com quem mora em Divinópolis, acontece com você aí na sua cidade. O de repente não avisa, por isso que é de repente. Ela chorava pelo filho e por ela. Assim pode acontecer, meus caros, na nossa vida. Eu desejo, nem para mim nem para você, que aconteça isso. Todos nós temos sonhos, nós fazemos planos, traçamos metas, objetivos. Eu não sei você, não estou aqui julgando você na fogueira, estou falando de mim. Eu levo muito a sério, as metas que eu coloco na virada de ano. Eu não é só muita paz, champanhe e fogo de artifício. Eu levo a sério. E eu escrevo, põe na porta do meu guarda-roupa, e de vez em quando eu vou olhando lá se eu estou cumprindo aquilo que eu queria no final do ano. Porque senão entra ano, sai ano, entra ano, as suas metas são as mesmas, e elas não são cumpridas. Eu tenho metas, eu tenho objetivos, como você também. Amanhã eu tenho na minha cabeça o que eu irei fazer. Domingo, na próxima semana, eu já comecei a marcar eventos para ano que vem. São metas, objetivos. Nós esperamos que tudo concorra para acontecer. Mas tem uma pergunta, meus caros. É aí que a gente cai, né? É aí que o ser humano sofre, porque a gente não tem plano B. Tem gente que não tem plano B. Que é isso, padre? Eu só tenho plano A. E se? Eu nem posso pensar nisso. Nem me fale isso. Olha, filho, você quer fazer essa faculdade. E se não passar? Nossa Senhora, bate com o pé na boca. Eu não tenho alternativa. É passar ou passar? Aí vai e não passa. Você trabalha onde, meu chapa? Em tal lugar. E se? Nossa Senhora, faz uma cruz na boca, bate na madeira. Eu não posso nem sonhar em perder esse emprego. Não há plano B, é só isso. Ele vai mandando embora. Vem uma pandemia, perde o trabalho. E sua namorada? Nossa, é uma deusa. Isso aí é meu tudo. Qual que é o seu plano B? Pelo amor de Deus, nem fala isso. Ou ela fica comigo ou não fica com ninguém. Eu não vivo sem ela. Ela olha e fala assim: meu Deus do céu, isso aí está um desequilibrado. Ela vai, vazou na braquiária. O cara, está entendendo, gente? Eu não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer. E o ser humano sábio, ele tem, não é plano B não. Ele tem plano A, B, C, D, E, F, G. Porque nós estamos no tal do de repente. Não estou falando o nome de ninguém não, viu, gente? Você conhece, talvez, da sua família, gente que fez o que muitos fizeram e deu errado. A pessoa: não, mas comigo não dá errado. Deu errado com todo mundo, comigo não dá errado. Todo mundo passou ali e caiu. Eu vou passar e não caiu, e não vou cair. Olha lá, caiu. Aí o outro falou: deixa eu passar para ver. Caiu também. Você conhece gente assim? A pessoa está vendo, mas não há quem tire da cabeça. Esse, de repente, ele pode acontecer. O filho da viúva, além de ser o seu único filho, era a sua única esperança. E esse de repente, ele chega e se vai. E se não acontecer? Estude e faça o que está no seu. Estou dando um exemplo da prova. Faça tudo o que está ao seu alcance. Eu vou estudar, para mim é passar ou passar, eu quero ser vitorioso, mas e se? Aí nós vemos aí tanta gente perdida na vida, porque só tinha um caminho. Aquele caminho não deu, então não tem caminho nenhum. Ou é isso ou é nada. Não foi isso, então é nada. Conheço até hoje um senhor que merece o meu respeito. Ninguém aqui vai saber quem é, mas é de Itaúna. E o sonho dele era ser militar da aeronáutica. Ele só queria isso. Meu avô que contava a história, está vivo até hoje.
Tentou, não conseguiu entrar para EPICAR. Fez provas até a sua idade limite, não conseguiu. Na cabeça dele não havia uma outra alternativa. Ou é isso, ou era nada. Olha a vida dele, nada. Não conseguiu trabalhar com nada, fica fazendo bico aqui, bico lá, não se envolveu com ninguém, reclama muito da vida, os amigos se distanciaram, uma pessoa muito amargurada, e sempre quando alguém fala com ele: mas por que você vê a vida assim? Porque eu não realizei o meu sonho, eu fiz até a minha última esperança, e minha esperança morreu. Meu filho, é o de repente, né? Que não foi tão de repente assim. Ele já viu que não estava indo, ele conseguiu, e ele insistia. Talvez a gente deve insistir no sonho até quando ele é realizável. Quando o sonho já não é realizável, é Deus falando com você. Pega o B. Qual que era o sonho de Pedro? É pescador. Ele tinha vários barcos que trabalhavam para ele. Jesus entra na vida do cara e muda. Olha, larga tudo isso aí. Você vai ser agora pescador de homens. Jesus, você me desculpa, mas a minha vida é só isso. Eu não sei fazer nada além de pescar. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não tenho a minha família. Eu vou continuar pescando. Tem gente que é assim. Pedro, ele pegou um caminho B, depois ele pega um C, e ele foi mudando quantas vezes? Algo pode acontecer no meio do nosso caminho e estaremos sozinhos. Deixa eu dar 3 exemplos. Quando é que a última esperança, nós estamos vivendo esta última esperança? Uma mulher que me procura e diz: padre, eu estou participando deste retiro, meu marido veio sem querer, mas ele veio, é a minha última esperança. Eu acredito que ele pode mudar, eu acredito que ele pode reconhecer que ele pode ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. Eu estou rezando muito, padre, porque é minha última esperança. Uma pessoa doente, que foi diagnosticada com algo grave, ela coloca a sua vida na mão de um médico, e o médico diz: há esperança. Vamos fazer o tratamento. Eu vou cuidar de você. Ela se agarra naquilo como uma boia depois que o navio afunda. É a sua última esperança. Vamos fazer o tratamento. Vamos fazer o tratamento. Pessoa tem um emprego e alguém fala: olha, vocês são 7, vão ficar só 5. Ela tem uma última esperança de que ela será um do que irá ficar. O que acontece quando depois do retiro o marido chega e fala para a mulher assim: Deus falou ao meu coração. O que ele te falou? Já devia ter te largado. Olha, a notícia pode não ser tão boa. Nós fizemos todo o tratamento, mas não foi como a gente esperava. Olha, dos 7 aqui, vocês 2 podem passar no departamento pessoal, e um dos 2 foi mandado embora, era você. Como lidar com isso? Como lidar com aquela última? Não, mas eu confiava na medicina, era a minha última esperança. Esse retiro era a minha última esperança para o meu marido. Eu tinha uma esperança de que eu não fosse despedido, eu não vou conseguir outro lugar. O que fazer nestes momentos? Quando a última esperança morre, e o de repente surge em nossa vida algo improvável, algo inesperado. Algo inesperado. Eu estava há um tempo atrás, lá em Curitiba, né, evangelizar. Pessoal, que a gente vai lá para passear, né? A gente não tem tempo às vezes nem de comer. Tanto que a agenda é apertada com gravações, programas, etc. E eu me distraio, minha mãe fala comigo isso. Ela fala assim: Cristian, fica tão entusiasmado que você esquece de comer e beber água. E é verdade. E esse dia eu almocei pouco, e esqueci de comer. E corre para um lado e grava para o outro, e fui celebrar a missa da família.
Eu notei no meio da missa que eu não estava normal. Não que eu estava passando mal, mas você nota que você não está normal. Na hora da consagração eu senti uma bambeada. Na hora da comunhão, meu filho, não sei se foi minha pressão, se foi minha glicose, não sei o que foi não, mas me deu uma bambeza. Eu falei, Santíssimo Sacramento, eu vou desmaiar ao vivo. E eu dando comunhão para os meninos, se custando. E os meninos que me conhecem falaram, padre, a gente viu claramente a hora que você estava passando mal. O senhor ficou uma múmia branca. A sua cor, o senhor ficou da cor da túnica. A gente falou, ele vai cair. E o pessoal das câmeras começou a filmar o povo. Isso tinha sido programado? Olha, Cristo, você vai entrar para celebrar a missa, na hora da comunhão você vai passar mal. É o tal do de repente. Não é para acontecer, mas de vez em quando... Eu nunca vi uma cadeira tão longe, viu? A cadeira do padre fica assim, lá no Nossa Senhora de Guadalupe, tem o altar, uma distância daqui, ali na pia batismal, eu andando para minha cadeira, a cadeira não chegava. Eu nunca senti isso, falei assim, eu vou cair antes da cadeira, mas eu consegui chegar na cadeira. O pessoal põe sal debaixo da língua, e tá água, e vamos, gente, a pana. Eu falei, gente, o negócio tá ruim mesmo, eu não estou melhorando não, eu estou passando mais mal. E agora, padre, dando ar. Eu falei, não, eu vou dar a bênção sentado mesmo. Tá, e o coral está cantando, e nada de aparecer o padre, o pessoal que me conhece, falou assim, tem alguma coisa errada. Aí vem a câmera para mim, eu já estava meio escornado assim, ó. Acho que eu devia ter saído antes, eu achei que eu era forte, eu fiquei lá meio escornado, e falei assim, olha meus irmãos, durante a missa eu não passei muito bem, acho que a minha pressão caiu, eu vou dar a bênção sentada mesmo. A hora que eu falei a bênção sentado, sumiu tudo. Aí foi a hora que eu desmaiei, né? Aí as câmeras saíram, só que não adiantou muito não. Porque, coitado, eles iam julgar o que também, né? Tava filmando o padre. A hora que o padre foi desmaiando no altar, eles julgaram a câmera no povo. Aí a cara do povo, aí eles tiraram do ar. Ficou pior, todo mundo, o que aconteceu? Tanto quando eu cheguei no hotel, eu nunca vi tanta mensagem no meu celular. A missa nem tinha acabado, o pessoal ligando para minha mãe, o que aconteceu? Minha mãe, como você sabe? Nós vimos que o padre não estava passando bem, e nós vimos a cara do povo. O povo fez assim, aí eles tiraram do ar. A minha mãe, caiu igual, a minha mãe também, né? Caiu igual uma jaca podre. Gente, é o de repente. Era para acontecer? Não era para acontecer. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Aconteceu? Aconteceu. Eu devia ter comido. Não resolve mais. Já caiu, confusão danada. Agora é tirar o aprendizado. O que fazer para, no meu alcance, isso não repita. O de repente ele acontece. De repente ele acontece. Talvez você que está comigo aqui no santuário, ou você que esteja em casa, você está se vendo como essa viúva. Padre, a minha esperança morreu. Eu esperava que fosse isso e não foi. Eu esperava que eu iria vender isso e não vendi. Uma família muito triste me procurou antes da pandemia. O marido tinha certeza que venderia um terreno para ir a família toda para Disney. Ele já começou a olhar hotel e começou a olhar avião, colocou o terreno à venda, não vendeu. Os colegas todos foram, eles ficaram. Qual era a meta? Disney. Qual foi a realidade? Começa com D também, mas não foi Disney, foi Divinópolis. O sonho, expectativa, Disney, realidade, Divinópolis. Ficaram por aqui mesmo. Mas a gente não esperava que isso ia acontecer. De repente. A gente colocou o terreno para vender, de repente não vendeu. Depois que passou lá a viagem, venderam o terreno. Não sei se foram ou não foram. Talvez você esteja como uma viúva, né? Enterrando sonhos, enterrando projetos, enterrando o seu amanhã. Mas aqui a história muda quando aparece alguém na história. Quem que aparece?
Jesus. E aqui não é só historinha de carochinha, é palavra de Deus e realidade de fé. Quando Jesus ele está entrando em Naim, essa cidade, ele vê um cortejo. Olha, imagine, cria a cena. Naquela época o cemitério é fora da cidade, e a cidade era murada por causa das invasões. Então imagina uma cidade murada, e na porta da cidade um cortejo chegando e um cortejo saindo. Como, vamos começar de lá, como que era o cortejo que está saindo? Morte, lágrimas, luto e grito. O judeu, ele grita no enterro. Quando alguém não tem ninguém que grite, eles contratam alguém para ficar lá gritando. Que o grito é a dor. Até hoje, né, quando eu fui a última vez acompanhando um grupo lá, nós de ônibus passávamos na frente de um lugar que tinha um velório, nós ficamos assustados. A gente achou, o que é isso? E o pessoal gritando, aquela confusão. Aí o guia falou assim, é velório. O velório aqui é assim, a dor deles é no grito e rasga pano, a confusão danada. Eu falei, meu Deus, mas é o ritual deles lá. Aí você olha para o outro lado, Jesus com os discípulos, uma multidão seguindo, caminho, verdade e vida. Olha para mim e respondam, em qual dos dois grupos você está? Nós estamos no grupo que se rendeu à morte ou no grupo que acompanha o Senhor da vida? E Jesus ele tem 3 atitudes. Primeira atitude é para a mulher, não chores. O que ele disse para a mulher, ele diz para mim e para você, não chores. Mas como, padre, que eu não vou chorar perante o que eu estou vivendo? É porque ele vai agir. Ele vai agir. Jesus, ele toca no caixão, não pode tocar no caixão. Quem toca no caixão fica 7 dias impuro. Só que quando Jesus toca o caixão não torna ele impuro, ele purifica. E ele leva vida onde há morte. Ele toca no caixão e ele diz, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o menino se levanta. Ele pega o menino e o entrega para sua mãe. E aquela mulher que estava indo chorando, ela volta sorrindo, porque ela encontrou o Deus da vida. Esse é o segredo. Na nossa vida, quando faltar a esperança, quando nada parecer fazer sentido, é aí que nós precisamos de Jesus. É aí que nós precisamos deixar que Ele venha ao nosso encontro. Os biblistas, quem estuda profundamente a palavra, vai dizer que Jesus foi a Naim exclusivamente para se encontrar com essa mulher. Ele sabia a hora. Se Jesus chega antes, o enterro não tinha saído. Se Jesus chega depois, o enterro tinha passado. Então ele chega na hora certa. E na minha vida e na sua vida, a hora certa vai chegar. Você não pode desistir. Você não pode se entregar. Você não pode enterrar os seus sonhos. Quantas pessoas sepultaram grandes sonhos que tinham na vida, porque ficou difícil, porque ia demorar, porque não era hoje. Eu falei, se todo mundo olhar para frente, muitas profissões não vai ter profissional nenhum, porque são muitos anos de estudo. Mas quando você começa, quando você assusta, já foi um semestre, já foi 2, daqui a pouco está a formatura, daqui a pouco está lá no seu consultório. É preciso entrar no processo e aceitar que o Senhor muda toda e qualquer realidade. Mas padre, Ele poderá ressuscitar alguém da minha família que faleceu? Ele pode ressuscitar você que morreu junto. Que o problema do enterro não era apenas o filho que morreu, era que a mulher morreu com o filho. E Deus devolve para a mulher o quê? A última esperança dela, simbolizada na criança. Devolve para ela o seu sonho, devolve para ela a certeza de um futuro melhor. Jesus ressuscitou,
a esperança daquela mulher, Ele pode ressuscitar também a nossa esperança. É por isso, meus caros, que eu disse já nesta missa e repito para você agora: a sua vida de oração é determinante para quando chegar o de repente. Guarde isso. Você vai lembrar de mim com gratidão ou com arrependimento? A vida de oração, a sua espiritualidade, a sua intimidade com Jesus Cristo fará toda a diferença no de repente. Eu conheço pessoas que oram e pessoas que não oram e que estavam enfrentando, olha para mim ali por causa da gravação aqui, que estavam enfrentando o mesmo problema. O mesmo problema. A pessoa de cá, ela tem muito mais resiliência que a de cá. A pessoa de cá, ela consegue enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente do que a de cá. Eu estava hoje mesmo, não aconselhando, mas mandando um áudio para um senhor que perdeu a razão de viver. Ah, mas eu não trabalho mais, eu não sei o que eu estou vivo, aí eu estou doente. Aí eu falava com a esposa dele: sabe qual que é o problema do seu marido? E vou falar sem conhecê-lo: ele não tem vida espiritual. Tem? Ela falou assim: não. Passou a juventude, passou a idade de trabalhar, já é aposentado, não está dando conta mais de relação sexual. Aí para o homem é uma morte, porque parece que está um inválido. E faltou a visão do sobrenatural. Não tem oração, não vai à missa, não tem uma fé transcendente. O que ele está vivendo agora? Uma inutilidade existencial. Eu estou vivo para quê? Meu filho, está vivo para quê? Você está vivo para adorar a Deus? Para ser o sal, luz e fermento na terra? Para preparar a sua alma para que coisa pior não venha depois da tua morte? Para que coisa pior não venha depois desse pior que você acha que é pior, mas nada é pior do que perder a própria alma. Então, quando não tem essa dimensão de sobrenatural, nós ficamos presos nessas perdas da vida e vamos perdendo, até que nós perdemos a última esperança. E qual é a última esperança? A vida eterna. Aí já não tem esperança mais nem de uma bênção depois da nossa primeira morte. A primeira ninguém escapa, a segunda queremos evitar. Queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Meus irmãos, finalizo com isso. Tudo isso que eu disse é para chegar neste ponto central. Espero que todos nós tenhamos uma vida longa e feliz. Espero que tenhamos mais sorrisos do que lágrimas. Espero que na sua família você tenha mais alegria com os que chegam do que com os que partem. Mas eu não vou mentir para você. O de repente chega para todos nós. O de repente vai bater a nossa porta. E o que fará a diferença nesta hora? A sua vida de oração, a sua intimidade com Jesus Cristo. Ele vai nos sustentar. Isaías 49:15 diz: porventura, uma mulher pode esquecer o seu filho? A mãe pode esquecer aquele que ela amamentou? Ainda que isso aconteça, eu não te esqueceria nunca. Nunca pense que Deus esqueceu você. Para aquela mulher, a vida dela não tinha sentido, mas o de repente da tristeza aconteceu e o Cristo voltou. E o Cristo apareceu, e a história mudou, e a história transformou. Amém? Ouvir é muito bonito, estar aqui é muito bom, mas no dia do meu de repente e do seu de repente, já vou avisar, viu gente, não vai ser nada fácil, nem para mim e nem para você. É o que os generais falam com seus oficiais. Estamos aqui na preparação, no treino, está tudo bem. Mas quando a guerra chegar, não será fácil, nem para mim, nem para vocês. Mas se estivermos com Cristo, a tempestade há de acabar e o sol voltará a brilhar. Aquele galho seco e sem vida
vai aparecendo brotos, e quando você assustar, a vida voltará. Se você tiver vida de oração e intimidade com Jesus Cristo. Porque não preciso citar exemplo, você conhece pessoas que enfrentaram um dia ou de repente estão secas desde lá então. Nunca mais conseguiram sorrir, nunca mais conseguiram sonhar, nunca mais conseguiram orar. Porque se faltou lá, haverá de faltar aqui. Convido você que está aqui no santuário, você que está em casa, vamos fechar os nossos olhos um instante. Se coloque verdadeiramente na presença do Senhor. E eu estou aqui falando a muita gente que está vivendo uma vida como a viúva de Naim, que mais parece com um funeral. Você tem vivido uma vida de choro, uma vida de lamento, uma vida de dor, de amargura e de sofrimento. Pois aquilo que para você era a última esperança, morreu. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eis que surge uma nova esperança na tua vida. Jesus de Nazaré. Ele devolveu o filho daquela viúva vivo. Aquela mulher que já tinha perdido o marido e que agora perdera o filho. O que você perdeu na sua vida? Quem você perdeu na sua vida? Porque a sua vida está difícil. Qual o motivo das tuas lágrimas? Qual o motivo da tua insônia? Qual o motivo da sua ansiedade? Jesus, Ele ressuscita a última esperança daquela mulher. E a partir daquele instante, ela novamente poderia voltar a sonhar. É assim que Jesus faz na nossa vida, é assim que Jesus faz na sua vida. Ainda que aquilo que nós achávamos que era a nossa última esperança venha a morrer, ainda que tudo venha a dar errado em nossa vida, não restando mais alternativas e venhamos a ficar sem direção, a Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega os seus problemas a Jesus, entrega as tuas doenças a Jesus, entrega os seus sonhos a Jesus. O melhor para você já é realidade no coração dele. Toca, Senhor, em pessoas que ainda têm medo de confiarem totalmente em Ti. Toca, Senhor, pessoas que confiam mais em si mesmas do que na Tua palavra. Pessoas que confiam mais no dinheiro, no plano de saúde, na posição social, mais do que na Tua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Vá dizendo agora no seu coração: eu te entrego, Senhor, o meu caminho. Eu te entrego, Senhor, essa última esperança que eu perdi. Eu te entrego, Senhor, os meus sonhos que não realizaram, os meus objetivos frustrados. Eu te entrego, Senhor,
os problemas da minha família, a situação delicada do meu matrimônio. Vá entregando para o Senhor aquela prova que você não passou, a carteira de carro que você não tirou, aquele exame que era a sua última esperança, ele veio exatamente confirmar a enfermidade. Entrega para Jesus. Entrega para o Senhor esse sentimento de abandono que você está vivendo. A pessoa terminou com você por celular, amigos te abandonaram, te traíram. Você que estava vivendo tranquilamente e de repente aconteceu algo que mudou toda a sua história, que mudou o seu dia, que vai mudar a sua semana. Entrega para Jesus isso. Assim como Jesus fez com a viúva de Naim, que já estava indo enterrar o seu filho único, pois a cova já estava aberta, mas Jesus se colocou no caminho dela. Mesmo que alguém já tenha declarado que a sua cova está aberta, que não tem jeito, confie em Jesus. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Mas para que isso possa acontecer, é preciso entregar o teu caminho a Ele, confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo Ele fará. Muda, Senhor, a nossa vida. Muda, Senhor, a nossa sorte, como mudaste a vida daquela viúva de Naim. É como se o Senhor dissesse a cada um de nós: o seu sonho não morreu. Volte ao sonhar. Eu devolvo para você esta noite o seu sonho. Faça o possível e Deus fará o impossível para você. Não desista. Não desista. O Senhor coloca no meu coração que há muitos jovens que desistiram de concursos, de faculdades, porque foram reprovados. Se prepare melhor. Volte a sonhar. Aprenda com os erros e não desista. Insista, persista. O Senhor ressuscita o teu sonho neste momento. O Senhor ressuscita a sua vontade de fazer o que você já tinha desistido. Obrigado, Senhor, porque todos nós voltaremos esta noite para as nossas casas, carregando o nosso sonho no colo. Assim como aquela viúva voltou para casa carregando o seu filho, nós voltaremos para a nossa casa carregando os nossos sonhos, carregando as nossas graças, carregando as nossas bênçãos. O nosso Deus é vivo e Ele atua poderosamente na vida de cada um de nós. Ao Senhor Jesus, por tudo que Ele já realizou, por tudo que Ele está realizando e por tudo que Ele realizará, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que está conosco pelos canais no YouTube, coloca agora no chat qual foi a frase desta pregação que você vai guardar no seu coração. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe este link com outras pessoas para que esta palavra possa atingir ainda mais corações. Como Jesus mudou a história da viúva de Naim, Ele pode mudar a história de cada um de nós. Desde que nós tomemos posse desta palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós tomamos posse de toda esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença nós nos colocamos, porque temos certeza que tu és o Deus da vida. Volvei o teu olhar, ó Pai, sobre estes casais que aqui estão e tantos que nos acompanham de casa, para a bênção de uma nova vida. Senhor, vede o sonho deste casal de gerar uma nova vida, fruto do seu amor. Por isso eu vos peço, ó Jesus das santas chagas, tenda a sua mão sobre o alto da cabeça destes maridos, dessas esposas, e que uma gota do seu sangue seja agora derramado sobre eles. O teu poder, Senhor, percorra cada gota de sangue e possa equilibrar os hormônios. Renova, Senhor, cada célula, cada óvulo, cada espermatozoide. Aquilo que é um mistério para nós, não é para ti. Maria Santíssima, coloque as tuas santas mãos no coração dessas mulheres e tira todo medo, toda incerteza, toda depressão. São José, interceda por estes homens e quebre todo trauma, todo medo de ser pai, consciente ou inconsciente, traumas que vieram do útero de suas mães. Rompa, quebre tudo isso, Senhor. Senhor Jesus, pelas tuas mãos chagadas, abençoe, meu Pai, este casal. Que eles possam conceber, para a honra e glória do teu nome, que esta criança vindo com saúde possa ser alegria para os pais, gozo para a família, testemunho para a tua igreja. Vá agora, Senhor Jesus, à origem desta infertilidade, seja no aparelho reprodutor masculino ou no aparelho reprodutor feminino. E cura, Senhor, pelo teu poder. Deus, Ele é capaz de gerar vida em mulheres estéreis. Tu abençoa, Senhor, estes óvulos, o ovário,
trompas, útero, cada espermatozoide deste vosso filho. Equilibra os hormônios, Senhor. Nós nos pedimos, Senhor, que todo resquício que está no corpo desta mulher de anticoncepcional seja agora lavado e extirpado pelo teu poder. Nós quebramos agora, Senhor, toda a palavra de maldição que eles ouviram, palavras negativas, palavras vindas até dos seus pais em momento de raiva, durante uma briga, uma discussão. Nós jogamos tudo isso aos pés da tua cruz. Senhor Jesus, acolha a frustração deste casal. Eles que muitas vezes têm visto os filhos dos amigos, parentes, e a família esperando, e eles esperando. Mas essa espera acabou, Senhor. Assim como visitastes Maria Santíssima, através de São Gabriel, que este arcanjo visite cada mulher esta noite aqui, e tantas que nos acompanham de casa, e possam dar a boa notícia, de que elas vão conceber, de que esta criança virá com saúde, e que o milagre vai acontecer, para a honra e glória do teu nome. Nós quebramos, Senhor, todo medo, toda incerteza, todo trauma. Visita, Senhor, a história deste casal. Sonha, Senhor, o sonho deste casal. Assim como a viúva de Naim voltou para casa carregando o seu sonho, esses casais, os que estão conosco de casa, possam voltar para casa com essa certeza: o Senhor não desampara aquele que nele confia. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Sobre os casais que aqui estão, sobre tantos que nos acompanham de casa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você de casa, responda conosco. Professe a sua fé em Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nos coloquemos verdadeiramente na presença de Jesus. O Senhor está vivo, ressuscitado no meio de nós. Com Jesus, ninguém vive iludido com as riquezas deste mundo, iludido com o conforto deste mundo, iludido com as seduções deste mundo, pois nós sabemos, tudo passa, tudo passará. O Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe que o pensamento de muitos que se consideram sábios são pensamentos vãos. Dai-nos, Senhor, a sabedoria do alto. Dai-nos, Senhor, a sabedoria dos santos. Dai-nos, Senhor, gosto pelas coisas do céu. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Diga para Jesus: como é bom, Senhor, te receber aqui na minha casa, através da TV, do computador, da tela do celular. Como é bom, Senhor, este momento de adoração, onde somente por estarmos aqui, o nosso coração já se enche de esperança. Toca, Senhor, em pessoas desanimadas. O Senhor me mostra muitas pessoas cansadas, desanimadas. Você sabe que tem coisas para fazer e você fica enrolando, e o dia vai passando e você não fez. E você deixa para o outro dia sabendo que também não irá fazer.
Toca, Jesus. Muitas pessoas desanimadas, porque perderam entes queridos. Essas pessoas não estão conseguindo voltar à sua vida. Muitas não conseguem trabalhar, estudar, nem rezar. A vida de muitas pessoas tem sido chorar. O Senhor está tocando você. Toca, Jesus, deste jovem que sabe que precisa estudar, mas toda vez que ele se dedica ao momento de leitura, de estudo, vem um desânimo. Ele então vai para o celular, ele vai para a TV. Depois eu estudo. Isso aí tem passado dias, semanas, e o final da história não será o teu sonho realizado. O Senhor está tocando em você agora, libertando de toda a procrastinação, tudo aquilo que você empurra com a barriga. Toca, Jesus, em tantos homens desanimados com o trabalho. O Senhor está tocando num homem que foi despedido, perdeu o emprego durante a pandemia, e você rezou tanto para conseguir um trabalho, e você começou a trabalhar agora em março deste ano. Mas você não sabe explicar o desânimo que você se encontra. E a palavra de Deus para você é inveja. Tem muita gente invejosa ao teu lado. Cuidado com isso. Consagre a Deus o teu trabalho. Nós vamos abençoar daqui a pouco a água. Você vai abençoar a sua água e vai aspergir lá onde você trabalha, rezando um Pai Nosso, 3 Ave Marias. Toda vez que você acordar para trabalhar, não acorde desanimado, reclamando, acorde louvando a Deus. É pelo louvor que você vai vencer todo o mal que lá está. O Senhor toca mulheres, de maneira especial uma mulher que tomou a decisão de abandonar o seu marido. Você está desanimada com seu casamento. E eu não estou aqui dizendo para humilhar você, é Deus me usando para tocar o teu coração, é porque você já está de olho em outro rapaz. E você escutou na pregação, não seja uma pessoa iludida. Isso não vai dar em nada, é ilusão. Peça ao Senhor que reacenda todo o seu amor a seu esposo, sua família. Não fique com esses pensamentos ilusórios, fantasiosos. O Senhor toca uma moça, uma jovem, que decidiu viver a sua vida religiosa. Você será irmã de caridade. Você já fez a experiência, já fez seu enxoval, mas agora que tudo se aproxima,
veio um desânimo, renuncia a isso agora, filha. Deus te chamou, é a tua vocação. Você fará um grande bem nesse convento. Não deixe que a tentação roube a sua vocação. Isso vale tanto para essa moça como para rapazes que decidiram se entregar ao Senhor, mas estão com medo deste passo. O Senhor te chamou, Ele te sustentará. O Senhor está tocando em pessoas com câncer que não querem mais se tratar. Um desânimo, não quer mais tomar remédio, não quer lá fazer a sua químio. Você está entregando os seus pontos. O Senhor, Ele age na sua vida através também da medicina. Cria novo ânimo. Volte ao seu tratamento. Profetiza vitória. Deus tem cura para você. Você vai dar o seu testemunho. Afaste todo o desânimo da sua vida. O Senhor está tocando agora muitos jovens por intercessão das mães que vivem uma vida de ilusão, uma vida na bebida, jovens que têm bebido muito nos finais de semana, muitos vivendo na ilusão de um namoro errado. Eu coloco no meu coração um casal de jovens que mal se conheceram, já estão morando juntos. Não vai dar em nada isso aí. Você brigou com a sua mãe, discutiu com seu pai. Você verá que eles estavam certos. Confia no Senhor. Não coloque glória nos homens. Confia no Senhor. O Senhor está tocando uma mulher que decidiu perder peso, emagrecer. Ela está achando muito difícil. Você tem andado muito desanimada, porque pessoas da sua família disseram que você não vai conseguir, e falaram mais ou menos assim: não é a primeira vez que você tenta, isso aí não vai dar em nada. Chegou a hora de você provar que eles estão errados. O Senhor está dando ânimo, certeza que você vai chegar lá. Levanta a tua cabeça. Deus está contigo. E o sinal que Deus dá para esta mulher: você está agora nas mãos com algo doce para comer. Vai começar agora. Receba essa palavra e dê o seu testemunho. Afasta, Senhor, com esta adoração, toda a ilusão e todo desânimo das nossas vidas.
Dai-nos o teu amor, Senhor. Dai-nos o teu amor. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, porque me conheces até o fundo do meu ser. Vós sabeis que eu vos amo, mesmo que eu não o consiga exprimir na oração. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, mesmo que eu não consiga mostrar-vos o meu amor como eu queria. Vós sabeis que eu vos amo, Senhor. Mesmo que eu me pergunte se meu amor é sincero e verdadeiro. Senhor, eu vos amo. E que esta certeza ilumina as minhas dúvidas e angústias, afastando de mim toda ilusão, todo desânimo, e que isso me encoraja para amar-vos ainda mais, porque sabeis da verdade do meu próprio amor, e mesmo assim o estimais. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e glórias a ti. Pegue a sua água, que nós vamos agora abençoá-la. Também os objetos que você coloca aí perto da sua TV. Deus eterno, todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada família que está agora conosco. Abençoe as nossas casas, os nossos sonhos e projetos. Abençoe a nossa vida, Senhor. Abençoe essas peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, pessoas desempregadas, chaves de casa, do carro, a moto, lugar do trabalho. Abençoe esses exames, pessoas que vão passar por cirurgia e tantas que estão se recuperando. Abençoe esses remédios, principalmente depressão, ansiedade. Abençoe essas fotos e as pessoas que aí estão. Senhor, o teu coração aberto pela lança, fez jorrar sangue e água. Fazei jorrar para nós uma água abençoada, capaz de nos purificar por dentro, aspergida na nossa casa, colocada no filtro, ou com o sinal na cruz, o sinal da cruz, na fronte da nossa família, que nos livre de todo o mal e de todo o pecado. Essa água recorde as promessas do nosso batismo, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, pode tomar um pouquinho da sua água. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Terminamos com a bênção esse nosso momento de transmissão. Louvamos a Deus pelo Sistema Evangelizar de televisão e a você que esteve conosco neste momento de adoração. Que esta bênção seja realmente um penhor de graças e glória, tanto para a sua vida como para a vida da sua família. Quem está aqui no santuário, você que está em casa, quem não tem problemas de joelhos, nós vamos nos ajoelhar perante o Santíssimo Sacramento. Se alguém tem algum problema, vamos ficar de pé. E você que está acamado, receba aí no seu leito de dor também a esperança da bênção de Jesus.